Olá, o Câmara Rio Entrevista de hoje está no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Nós viemos respirar um pouco de cultura. Eu vou conversar com o Pablo Lafuente, diretor artístico do museu, sobre os 75 anos do MAN Rio. Essa casa abrigou parte dos muitos movimentos artísticos brasileiros, como o Grupo Frente, de 1954, o Neoconcretismo, de 1959, o Cinema Novo, nos anos 60, e o Cinema Experimental Contemporâneo, já nos anos 2000. Bem, nós preparamos uma reportagem contando um pouco mais sobre esse espaço cultural e educativo tão importante para a cidade e para os cariocas. Vamos assistir. Bem-vindos ao MAN Rio, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Criado em 1948, ele teve algumas sedes antes da instalação definitiva ser concluída em 1967. Ele está instalado em um terreno aterrado junto à Baía de Guanabara e com jardins assinados pelo paisagista Burle Marx, o seu quintal. Os jardins do MAN, aliás, são uma obra de arte à parte, integram o Parque do Flamengo, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, por seu valor paisagístico e arquitetônico. O prédio de exposições, sustentado por pórticos em concreto armado com formato de V, é um projeto do urbanista brasileiro Afonso Eduardo Reidi, considerado um dos pioneiros na introdução da arquitetura moderna no país. Dedicado à vanguarda e ao experimentalismo, o MAN Rio é a casa perfeita para uma das mais importantes coleções de arte moderna e contemporânea da América Latina e conta atualmente com mais de 16 mil obras de artistas brasileiros e estrangeiros. Em julho de 1978, um incêndio atingiu o bloco de exposições e destruiu 585 obras. Mas o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro se refez, colecionando relevantes registros históricos, culturais e políticos do país. É uma casa de arte e resistência em pleno movimento. O MAN é, sem dúvida, um presente para quem vive aqui no Rio de Janeiro, para toda a cidade. Pablo, tudo bem com você? Tudo. Estamos falando de 75 anos, o MAN Rio é um senhor, né? Que já viveu muitas experiências, passou por uma ditadura militar, por um incêndio no final dos anos 70. O que o torna tão atrativo hoje ainda? Olha, acho que é um museu que conseguiu acompanhar as mudanças na cidade. Acho que o Rio de Janeiro, no qual o museu foi criado, era outro. A cidade mudou muito ao longo dos anos e o museu tentou sempre se conectar com essa cidade. E é um museu que entende a cultura e a arte desde uma perspectiva que é muito carioca, no sentido de que se entende que a arte acontece em qualquer lugar. A arte acontece na rua, a arte acontece no Parque do Aterro, onde o museu está, e a arte acontece dentro. É um museu que entende que a arte se dá também por relações entre pessoas, que o museu deve ser uma casa de artistas, que os artistas devem estar aqui criando, aprendendo, se formando, curtindo, e que essas pessoas estão em relação com outras pessoas e que tudo isso faz o que cria a nossa experiência da arte. Então, esse museu que, se você está aqui um sábado, um domingo, você vai ver que as áreas externas do museu, porque o museu também foi construído como um espaço onde não se diferencia muito entre dentro e fora. Muitas das paredes são vidros, você pode enxergar o exterior desde dentro e o interior desde fora. As pessoas estão aqui, as pessoas estão fora, estão fazendo coisas que eles precisam fazer, estão patinando, estão dançando, ou estão se engajando em propostas que a gente está trazendo para elas, ou estão dentro. E essa circulação, essa experiência da arte complexa é o que o museu quer trazer à cidade. E a arquitetura dele é especial mesmo, a sensação que a gente tem muitas vezes é de que está na varanda de casa. Sim. O arquiteto Afonso Reidi, ele queria fazer um museu que não obstaculizasse o acesso à paisagem. O museu foi concebido como uma das primeiras peças desse Parque do Aterro, quando foi construído. E a ideia era que o prédio não podia bloquear esse acesso da cidade a essa paisagem que é incrível, não?
Então, o museu tem esse pilotis que as pessoas podem atravessar, e o museu tem essas salas que, como eu falei, dão acesso a essa paisagem. Então, essa confusão dentro e fora, essa mistura, essa porosidade que caracteriza o prédio e a instituição. Bom, agora, você não é brasileiro, nasceu no País Basco. Sim. Está no Brasil há cerca de 10 anos. Sim, sim. O que te atraiu para o MANRIO? Olha, eu cheguei aqui no Brasil por trabalho. Eu fui convidado como parte da equipe curatorial da Bienal de São Paulo, que era para ser realizada em 2014. Então eu mudei em 2013 e era para voltar. Eu morava em Londres naquela época e não consegui voltar. Fiquei. E depois morei na Bahia, e cheguei para Rio para fazer um projeto em outro museu, no MAR, um projeto de cultura indígena do estado do Rio. E fiquei engajado nas dinâmicas da cidade. E quando teve uma chamada, em 2020, no meio da pandemia, teve uma chamada aberta para a direção artística no museu. E eu morava na Glória, sempre morei no centro da cidade e pensei, esse museu é muito importante, esse museu tem uma história muito importante e tem um potencial ainda maior do que está sendo realizado. E é um desafio bonito, eu gostaria de contribuir. E a gente entrou, com uma amiga e comigo, entramos juntos, depois ela eventualmente saiu e aqui estamos. Estou aqui tão pertinho, por que não, né? Sim, sim, sim. E deu certo. De fato, eu vejo o museu desde a janela, que às vezes é bom e é ruim, porque nunca sai da cabeça. Ele está integrado, eu acho que essa é a palavra, né? Sim, sim, sim. E ele foi pensado para acolher novas ideias, experimentos artísticos. Essa essência permanece? Sim, é um museu moderno, então a modernidade é como esse lugar de experimentação, de trazer as novas linguagens, tanto brasileiras como do exterior, e também de ter uma função educativa do museu como uma escola que desse acesso a essas ideias para os profissionais e para os não profissionais. E isso continua, o museu tem que ser esse motor de experimentação, esse lugar onde artistas, mas também outras pessoas, outras linguagens, tentem coisas que são novas, que são diferentes, ao mesmo tempo que o museu tem que cuidar das coisas do patrimônio da arte que aconteceu, da arte que passou pelo museu. Então, a tarefa se complica e se incrementa, porque ao longo dos anos o museu ganha a responsabilidade de cuidar dessa memória, desse patrimônio, ao mesmo tempo que não perde essa função que você mencionou, de trazer coisas novas. Então, essa combinação do antigo com o novo, da memória ativada por meio do novo, é o que a gente tenta fazer desde aqui hoje. E o MANRIO acumula experiências com o neoconcretismo, com cinema novo, cinema de vanguarda, os documentários independentes. Nos fale um pouco sobre isso. Como mencionei, assim, o museu sempre foi um lugar de artistas. O museu como escola, o museu como cinemateca também. A cinemateca está presente como uma ação e como uma coleção desde o começo do museu. E os artistas estavam aqui sempre, estavam assistindo filmes que vinham do exterior, que estavam sendo feitos aqui, estavam na escola fazendo formação com artistas já consagrados, e aí também chamavam na porta do museu para falar, olha, eu quero também mostrar o que estou fazendo. E o museu respondeu a essa chamada. Então o museu foi palco de todos os movimentos. O museu sempre falava assim, nem sempre com muita facilidade, às vezes com um pouco de resistência, mas também isso é interessante. E o museu conseguiu acolher esses momentos, toda a arte concreta, tanto informal, abstração informal como geométrica aconteceu aqui, os artistas estavam aqui, também a nova figuração aconteceu aqui, e o modernismo o museu chegou um pouquinho mais tarde, foi inaugurado aqui esse prédio em 58, o museu foi criado no 48, mas também os artistas modernos também aconteceram aqui, já quando estavam com um trabalho um pouco mais desenvolvido. Isso continuou, as gerações dos anos 80, 90, 2000, todos estavam aqui fazendo coisas, criando e brigando entre eles também, ou colaborando. E isso é um pouco um museu que é um museu, mas também é um centro cultural e uma casa de artistas. E um museu que tem uma cinemateca, nos fale sobre ela. Olha,
a segunda coleção maior de cinema do Brasil, depois da Cinemateca Nacional, e o maior arquivo documental sobre cinema na América Latina. O museu, no documento de fundação, já especifica que tem que ter um acervo de cinema e que tem que ter também uma projeção, um sistema de mostrar cinema. E o cinema é talvez a arte moderna por excelência, não? Essa arte, essa imagem em movimento que dá conta da nova vida, dessa vida que está em constante desenvolvimento. E isso foi importante porque essa imagem em movimento alimentou muito o trabalho dos artistas e o trabalho dos artistas também alimentou essa imagem em movimento. E aqui se mostravam todos os experimentos de cinema globais, mas também os locais. Acho que muitos dos cineastas do Brasil que a gente conhece hoje se formaram aqui. Sim. A gente tem uma coleção de cartazes maravilhosa de todos esses filmes que a gente conhece. Hoje não tem mais essa produção, a gente parou de produzir cartazes, como também paramos de produzir convites de exposições, mas esse acervo nos conta uma história do cinema brasileiro fascinante. São arte. Sim, também são totalmente. São arte. E o perfil do público que circula por aqui mudou nesses 70 anos? Definitivamente, tem uma coisa muito interessante. Mais de 70 anos. Muito. A gente nesse ano fez muita pesquisa de acervo de documental. A gente tem um acervo documental muito grande. Tem muitas fotos, registros de aconteceu no museu. E se você olha as fotos dos anos 50 e as fotos dos anos 70, as fotos dos anos 90, os públicos são totalmente diferentes. O que as pessoas vestem é diferente. Nos anos 50 as pessoas vão com gravata borboleta, até com vestido. Nos anos 70 muda tudo. As oficinas acontecem aqui na área externa, os cabelos soltos, as camisas não estão mais. Então, e também isso continuou depois. Hoje é um museu que tem um público que responde a uma diversidade que é de fato a diversidade da cidade. Só que se você olhar os anos 50, 60, os públicos não são tão diversos como deveriam. Acho que questões raciais, questões de gênero, não representam essa cidade que já existia. Não? Inclusive nos anos 70 isso não acontecia, só que o museu hoje, se você vai visitar um museu qualquer dia, você vai encontrar que se aproxima cada vez mais ao que a cidade do Rio é. E temos públicos de todas as cidades, a gente trabalha muito com escolas, principalmente escolas públicas, tanto do estado como da cidade, mas também com outras escolas, então são grupos muito importantes. Também trabalhamos muito com grupos de pessoas com deficiências, mas depois os públicos gerais incluem tudo: profissionais das artes, profissionais da cultura, universitários e públicos gerais. O fato que a gente está no parque faz que muitas pessoas vão para o parque para outras coisas, para um piquenique, por exemplo, para um aniversário, para curtir, para fazer um bloco, um ensaio de bloco, e eles entram no museu. Então essa abertura a essas pessoas, esse convite constante para que as pessoas sintam que o museu é também para eles e elas, faz que cada vez os públicos sejam mais diversos. E isso é essencial para a arte, né? A diversidade. Não, totalmente. A arte tem que falar dessa diversidade do mundo e tem que trabalhar tanto profissionalmente com as pessoas que trabalhamos, como com os públicos que manifestam essa diversidade. Não? Senão a gente não tem arte, não tem cultura. Não? Pablo, a gente vai para o intervalo. O Câmara Rio Entrevista volta em instantes com mais história, arte e cultura para vocês. Não saiam daí. Estamos de volta com Câmara Rio Entrevista, hoje no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, conversando com seu diretor artístico, Pablo Lafuente, sobre o aniversário de 75 anos do museu. Agora nós vamos falar das celebrações. 2 mostras comemorativas estão à disposição do público e uma delas é essa aqui atrás da gente, Museu Escola Cidade, o MAN Rio em 5 perspectivas. Pablo, fale pra gente sobre essas mostras. Então, quando a gente começou a pensar nesse ano, a gente pensou que seria interessante não só mostrar o que o museu tem, o museu tem acervos, não? Mas também o que o museu fez, quais contribuições o museu fez, tanto à história da arte brasileira como à cidade do Rio.
Então, essa mostra, Museu Escola Cidade, faz isso. Conta coisas que o museu contribuiu desde sua fundação até aproximadamente o ano 80. O corte é um incêndio que eu vou falar agora um pouquinho. A gente pensou que às vezes as histórias nos ajudam a entender a arte, não? Que contar histórias é uma chave, uma entrada boa, uma porta boa para entrar na arte, que às vezes a arte tem propostas difíceis ou inusuais e que é um museu que fala com muitos públicos e que um acesso interessante seria entender por que essas coisas aconteceram, por que essas obras estão aqui, não? Só que a gente tem um privilégio com o museu que outros museus não têm, que a maioria das obras que estão nessa exposição são de artistas que passaram pelo museu, são artistas que apresentaram essas obras no museu ou outras, artistas que estudaram aqui, artistas que fizeram performances aqui, algumas autorizadas, outras não. Então é quase como uma biografia, uma relação de intimidade, de afeto. E tudo isso está aqui. A outra exposição que acompanha, uma exposição que não conta tanto o que o museu fez, mas conta por que o museu existe. Uma exposição... É a MAN Rio, Origem e Construção. Sim, e é uma exposição que, por meio do materiais de arquivo, que tem umas fotos, uns documentos incríveis, sim, que a gente nunca tinha mostrado, mostra por que o museu foi criado, qual era o objetivo, que pessoas estão envolvidas, como essa ideia de museu se converteu num projeto de arquitetura, que é esse prédio incrível, e como se construiu esse prédio. Primeiro, como se construiu aterro, Morro de Santo Antônio, aterro, e depois como se construiu um prédio que, tecnicamente, em termos de engenharia, é extremamente complexo. E depois a inauguração do prédio também, que quando você vê as fotos de inauguração, você pensa que dá um pouco de vertigem, porque as medidas de segurança que a gente tem hoje, as preocupações não estavam lá, parece. E em relação ao acervo, eu tenho uma curiosidade. Parte, ou grande parte dele, está realmente aqui nesse prédio? Sim, o acervo está tudo aqui. O museu tem hoje 16.000 obras no acervo de arte. Também temos um acervo de cinema. O acervo de cinema está, de fato, na Rua do Senado. A gente tem 2 prédios na Rua do Senado onde guardamos os filmes, o arquivo de cinema e os equipamentos de cinema, que são também um museu. Lá é melhor porque a gente está muito próximo da água e isso não é ideal. E aqui temos as obras de arte e o arquivo documental de arte e a biblioteca também. E é importante que esteja tudo aqui porque são questões de acesso. O arquivo tem que trabalhar com ele o tempo todo. A gente tem que visitar, tem que revisar, tem que higienizar, tem que ver que elas estão bem e tem que mostrar para outras pessoas que querem pesquisar e tem que mostrar-lhes em exposições. Então essa proximidade é importante e está tudo aqui nesse prédio. O museu ele está conectado com as novas tecnologias, tem essa sintonia? A gente tem, é uma conexão difícil. Assim, as tecnologias são, primeiro lugar, como ferramenta de comunicação, como ferramenta de catalogação, de informação, de a gente saber o que a gente tem. Tem muitas informações sobre as obras foram feitas por quem, como, essas obras circularam por onde. Todas as informações fazem parte de grandes bases de dados. A gente tem biografias das obras, não? A gente sabe que essa obra foi mostrada em tantas exposições ao longo desses 70 anos. Então, tudo isso faz parte de uma arquitetura que a gente tem no museu que nos ajuda a entender e a comunicar o que a gente tem. Em termos de exposições em relação com o público, a gente confia nos artistas. Tem artistas que trabalham com tecnologias diferentes. Tem algumas tecnologias que são muito antigas e a gente também pensa que isso é importante. E as tecnologias antigas às vezes são tão sofisticadas ou mais que as novas, não? Quando a gente fala de povos indígenas também, são tecnologias que eles usam e estão também aqui. Mas tem artistas que trabalham com tecnologias contemporâneas. Então, na exposição última que a gente teve nesse espaço, a gente trabalhou com inteligência artificial na criação de imagens. Uns artistas trabalharam com isso, outros trabalharam com imagens históricas do século XIX. Então, as duas coisas cabem no museu. O museu tem que dar conta de tudo isso. Quem mantém esse museu hoje? Então, o museu é uma associação privada sem fins lucrativos, com fins culturais e educativos. E foi criada assim no ano 48. E hoje o museu funciona com dois tipos de recursos. Recursos incentivados,
nas leis municipal, estadual e federal. Então, Lei Rouanet, ICMS e ISS. Então, a gente apresenta projetos para essas instâncias e depois a gente capta com empresas de todo tipo, empresas que têm interesse em apoiar projetos culturais. E depois com recursos próprios, a gente é um lugar incrível que muitas pessoas, empresas querem fazer eventos, então temos umas áreas que a gente consegue alugar para fazer eventos. E a gente tem também o Vivo Rio, que faz parte do projeto do museu. O museu foi construído como um bloco escola, um bloco expositivo e um bloco teatro. E a gestão desse bloco teatro, que é o Vivo Rio, é terceirizada e a gente recebe um aluguel. E é um museu que também confia em doações privadas que não são tão comuns, mas que também a gente está tentando trabalhar isso. A operação do museu é complexa, tem muitas coisas para cuidar, desde segurança, a manutenção, a programação. E não é barato, e a gente faz um esforço muito grande para que isso funcione. E como a gente não recebe verba direta nenhuma da administração pública, a gente tem que fazer todas essas operações. Mesmo com tudo isso, o ingresso é colaborativo, né? Sim. É bastante interessante esse modelo que vocês escolheram. Sim, a gente implementou isso na pandemia, quando o museu reabriu em setembro, por um tempo, porque depois fechou de novo, quando chegou essa segunda onda. A gente pensou, vamos abrir sem ingresso, vamos abrir a possibilidade de que as pessoas contribuam no que elas quiserem. É uma doação, uma contribuição voluntária. Se as pessoas não têm recursos e preferem não contribuir, não tem problema, as pessoas entram no museu igual. Se alguém contribuir R$20 ou mais, também está perfeito. Sim. E a gente decidiu continuar, porque a gente sabe que os acessos à cultura não são tão simples, a gente tem que construir esse acesso, a gente tem que construir uma relação de confiança, de interesse com as pessoas. E o obstáculo do dinheiro pode ser um obstáculo que faça que essa aproximação aconteça. Então a gente pensa que é um modelo interessante que a gente vai continuar pelo momento para continuar aumentando os públicos. Não? Acho que o mais importante é que o maior número de pessoas possíveis tenham acesso à cultura e tenham acesso a uma intensidade de experiência com a cultura. Não? Nesses 75 anos, qual presente o MAM merece receber? Eu não sei, eu acho que às vezes é bom, presente pode ser uma surpresa, não? Às vezes é bom que você não sabe o que você vai receber, então talvez isso. Acho que institucionalmente, acho que um presente é esse aumento de públicos que mencionei. Assim, quantas mais pessoas estejam aqui, melhor. Depois, se chegam coisas que a gente não espera, que não sabe, está ótimo também, né? Obrigada pelo presente da entrevista, Pablo Lafuente. Obrigado a vocês. Voltem sempre, por favor. Bom trabalho aqui no MAM e com a arte. Muito obrigado. O Câmara Rio Entrevista desta semana fica por aqui. Eu agradeço a sua participação também. E só para lembrar, você pode acompanhar toda a nossa programação ao vivo pela internet. Fique à vontade, inclusive, para compartilhar. Os endereços estão aí na tela. Fique bem e até a próxima.